Ahm, Ora, boa tarde. Feedback. Boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Rodrigues. Venho falar um bocado sobre sim, dar um overview da linguagem. E agora como disclaimer, vocês lá, sim, mais para a frente vão ver slides com tipo walls of code, montes de código, mas tentem não se assustar muito com o código e não tentem percebê-lo. Aquilo é, em geral, a ideia é vocês terem uma percepção de qual é que é o aspecto da linguagem e um feeling para a linguagem, não necessariamente para nós perdermos nos detalhes dos exemplos. Ok, mas para começar, onde é que... Bem, o Lua vem do Brasil, evoluiu a partir de duas linguagens que eram usadas em aplicações de engenharia da Petrobras. Uma delas chamava-se Del e a outra chamava-se Sol, por isso é que esta se chama Lua. A ideia destas linguagens era ser usada por utilizadores que não eram necessariamente programadores, pelo menos programadores de profissão. Portanto, a intenção sempre foi, desde o início, de ser daquelas linguagens, e depois o Lua, que as sucede, ser linguagens simples, mais ou menos minimalísticas, orientadas a uso embebido dentro de outras aplicações, em que as aplicações podem ser muita coisa, neste caso eram aplicações de engenharia, mas podem ser jogos ou o que for. E essa ideia de uma linguagem simples e orientada para ser embebida em outras aplicações continua a ser um foco do design da linguagem ainda hoje. Já tem uma série de anos. O primeiro release público foi o Lua 1.1, foi em 1994, há 22 anos atrás. Às vezes as coisas parecem novas, mas já lá vão uns anitos. E depois, passado uns anos, o Lua ganhou alguma popularidade quando foi usada pela primeira vez para scriptar um jogo de alguma dimensão. E esse jogo era o Grim Fandango. Não sei quantos de vocês aqui conhecem o Grim Fandango, sabem o que é? Que era uma aventura gráfica em 3D, que na altura era uma coisa nova, feita pela LucasArts. E nesta altura o Lua foi usado para basicamente scriptar ou para fazer do jogo aquilo que o jogo é. Se vocês tiverem algum tempo e quiserem, ou procurem no Google por Lua in Grim Fandango, ou então se tiverem memória para isso, seguirem este link. Este artigo é feito por um tipo lá que esteve envolvido no desenvolvimento do jogo e é dos anos 90. Portanto, partindo daí, hoje em dia é usado em N sítios. Muito na indústria dos jogos. É usado, por exemplo, no World of Warcraft. O CryEngine também tem Lua lá no meio. O CryEngine é o engine que é usado, por exemplo, por Far Cry e por Crysis. O Lightroom da Adobe também usa. E depois tem coisas fora do mundo dos jogos. Tem o Redis inclui Lua lá dentro, o Wireshark também, o Nginx também. Portanto, está assim um bocado aí por aí disseminado. Principalmente assim nessas utilizações em que está embebido dentro de uma aplicação de maior dimensão. Mas não tem que ser assim. Pode ser usado como primeira linguagem e tem algumas frameworks para isso. Tem, por exemplo, o Luvit, que é uma coisa tipo Node.js. Tem o Lapis, que é uma framework web em cima do OpenResty, que é o bundle de Lua do Nginx. E o Love 2D para jogos e entre outras coisas. Pronto, como eu disse, a ideia é ela ser simples, portanto a sintaxe é suposto ser simples e fácil de aprender. O que é uma das intenções desta talk é que tipicamente o contacto que as pessoas têm com o Lua, quando não são programadores de jogos, que é o meu caso, não sou, é sempre uma coisa muito minimalista, nunca fazem muitas linhas de código. E então a ideia que fica é que aquilo é uma linguagem mesmo muito básica e que parece não fazer assim muita coisa para scriptar aquelas coisas que estão a fazer. Mas no fundo aquilo tem muito poder. E se vocês saírem daqui com a ideia que naquelas poucas linhas de código que vão fazer dentro de um Redis, por exemplo, se podem fazer alguma coisa minimamente decente e elegante e não só para resolver aquele problema ali e esquecer, então já há de estar ganho. Portanto, é simples, fácil de aprender, é flexível o suficiente para fazer utilizações mais avançadas. O minimalismo é um dos objetivos de design primários e isto dá implementações pequenas e rápidas. Neste momento, as duas implementações maiores de Lua são a implementação de referência do Lua.org, que o footprint daquilo são só 200 capas, é uma coisa mesmo muito pequenina. Ou o Lua JIT, que é ligeiramente maior, o footprint dele é 600 capas,
mas que também é muito mais rápido. O Lua-JIT tem, normalmente, isto também depois varia com o que vocês fazem, mas pode ser tipo 5 a 30 vezes mais rápido do que o Lua Standard, mas também só consegue fazer JIT em algumas plataformas. Faz algum sentido. Em jogos e outras coisas também vem de não ter restrições em uso comercial. A licença disto é MIT, portanto pode ser usada à vontade. Por ser rápido e porque basicamente corre em tudo quanto é sítio. O runtime de referência do Lua corre onde quer que vocês tenham um compilador de C. Se tiverem um compilador standard, dá para compilar aquilo lá e aquilo funciona. Por outro lado, tem a desvantagem de que o Lua, ao contrário, por exemplo, de um Python, não é batteries included, não tem pilhas. A standard library daquilo é mesmo muito mínima, tem pouco mais daquilo que a standard library de C tem. Mas depois não é necessariamente um problema. Mais coisas. Bom, e quando se fala em rápido, um exemplo de como é que isto é rápido, vocês devem conhecer a Cloudflare. Hoje em dia, meio mundo, ou mais de meio mundo, usa a Cloudflare. E a Cloudflare usa Lua não só para a parte de caching, mas também usa Lua para uma coisa que eles têm, que é o Web Application Firewall, que filtra todos os pedidos que eles acertam na CDN por padrões maliciosos e coisas assim do género, e isso, na realidade, aquilo é a Lua que corre. Acho que eles, menos antigamente, aquilo tinha uns scripts que convertiam umas regras do formato do Apache para o código de Lua, que depois corria lá dentro, dos Nginx e assim. Portanto, é bastante rápido. Quando vocês começam a usar isto, e principalmente se tiverem escolha, se estiverem a fazer um jogo ou outra aplicação onde queiram embeber Lua, uma dúvida que aparece é que raio de versão de Lua é que eu vou usar. Isto porquê? Bom, se outras linguagens como o Python têm aquele problema de que o mundo inteiro ainda está no Python 2, mas o Python 3 é que é suposto ser o futuro e há uma grande diferença de quebra de compatibilidade entre os dois, o Lua faz isso com mais regularidade, mas também em menos quantidade. Faz quebras de x em x tempo, por exemplo, o 5.2 quebra algumas coisas em relação ao 5.1 e o 5.3 quebra algumas coisas em relação ao 5.2. O resultado disso é que atualmente a especificação 5.1 ainda é mais popular, apesar de que a Core Team já não mantém a versão standard do 5.1. Isto porquê? Porque o Lua-JIT é compatível em source e binário também com a versão 5.1 do Lua Standard. E o Lua-JIT muitas pessoas usam Lua por causa do Lua-JIT ter a performance que tem. Portanto, acaba por ser ali o mais popular é o 5.1. A compatibilidade ali vai ao ponto, por exemplo, módulos foram... Se vocês tiverem beber Lua dentro da vossa aplicação, precisam de recompilar a aplicação para usar o Lua-JIT. Mas só recompilar, não tem mudanças no código. Se estiverem a usar módulos de Lua de fora, que foram compilados para o Lua Standard, podem ser usados no Lua-JIT sem recompilação. Portanto, uma coisa que eu acho que se deve ter mais ou menos em mente é que a vossa experiência de utilização de Lua, como a linguagem é minimalista e o runtime é minimalista e tipicamente é usada dentro de outras aplicações, a experiência que vocês vão tirar daquilo é muito influenciada pelo ambiente onde ela está embebida. Portanto, não é tanto... Vocês não estão a ter a experiência puramente de Lua, estão a ter a experiência que a aplicação que embebe lhe dá. Mas ok, isto é só um reparo. Então, vou começar a mostrar aqui algum aspecto disto. Coisas mais ou menos assim básicas que vocês encontram quando começarem a usar isto. Primeiro, variáveis não precisam de ser declaradas. E podem até usá-las sem as declarar. Quando usam uma variável que não está declarada, ela é nil. Portanto, não existir ou ser nil, do vosso ponto de vista, não dá diferença. A sintaxe tem a característica curiosa de que não precisa nem de quebras de linha, nem de ponto e vírgulas. Se vocês puserem código válido, podem pôr tudo numa linha, sem ponto e vírgulas pelo meio. Isto é curioso porque depois com outras coisas vocês podem martelar a linguagem para estar mais próxima do domínio daquilo que o utilizador precisa. E isso pode ser interessante tipo, nos scriptings de várias áreas. Só o nil e o false é que são considerados valores false, para efeitos de... Logicamente, são só eles é que são valores falsos. Por exemplo, strings vazias, zero ou tabelas vazias são considerados true. Isto é ao contrário de muitas outras linguagens.
E só existe um tipo numérico, isto não é ao contrário de outras linguagens, há outras assim também, em que só existe um único tipo numérico, que é floating point. Que não é um problema. E atualmente até a última versão do Lua, o 5.3, internamente, por questões de eficiência, se for necessário, até usa mesmo inteiros. Vocês é que, do ponto de vista, ao nível do Lua, só vêem um único tipo, que é o number. Só existe um único tipo de estruturado de dados, que é a tabela. E a tabela tem N funções, é tipo canivete suíço para todas as coisas. Pode ser usada como se fosse um array, pode ser usada como um dicionário, aliás, na base é um dicionário. E até pode ser usada para estruturar o próprio código e tudo, a gente já vai ver isso, já vamos ver isso. Por isso vocês têm várias formas de declarar chaves, desde declarar chaves como se fossem símbolos, chaves numéricas, chaves que sejam strings que tenham lá espaços dentro, tem esta sintaxe, que é a sintaxe mais genérica. Ou então nem sequer colocar chave, ou índice, isto assume um índice numérico. Isto está a ser 1, o 2, o 3, o 4, como um array normal. Os índices, quando isto está a ser usado como array, os índices começam em 1. Pá, isto é uma coisa histórica, à altura, acho que o que parece inicialmente acharam, bom, os utilizadores normais, tendem a não pensar em vetores ou arrays como offsets, pensam como posição 1 é o número 1, que é coisa que os programadores tipicamente estão muito habituados, nós já não estamos habituados a isto, nós estamos habituados a pensar na posição 1, é um offset em relação ao início, portanto é a posição 0. Mas pronto, isto é uma coisa que é muito difícil de mudar e que eles próprios acham que estão arrependidos de ter feito. Mas enfim. Depois, como eu disse, as variáveis que não são declaradas são nil. Isto significa que afetar nil a coisas apagas do ponto de vista de garbage collection. Tipo, se vocês afetarem nil a uma variável, o garbage collector eventualmente vai despachar aquela variável. Se afetarem nil a uma chave de uma tabela, eventualmente o garbage collector vai remover aquela chave. Depois, regras de scope, mais outra verruga, tal qual como a começar os arrays em 1. As variáveis são globais por omissão, também é outra coisa que dá a discussão repetidamente, se há de mudar isso agora ou não. Portanto, variáveis locais têm que ser declaradas explicitamente. Variáveis de loops são locais, por omissão, pelo menos a coisa foi bem feita. E o scope é lexical, ou estático. E isto significa que vocês têm closures, que é uma coisa fixe. Não sei se vocês... Quem é que não está familiarizado com o que é uma closure? Já agora? Por levantar o braço. Não sabe? Ok. Então é assim. Este exemplo, que não é estranho a quem usa JavaScript, este tipo de idioma é comum no JavaScript também. Vocês aqui têm uma função, e essa função cá dentro vai retornar outra função, e no final isto é executado. Portanto, esta função vai ficar ali naquela variável f. É isso que isto faz. Esta função, quando isto corre, esta função aqui vai ficar ali na variável f. E o que esta função aqui dentro está a fazer, está a usar uma variável que é do scope acima. Como isto usa scope lexical, enquanto esta função existir ali agarrada àquela variável, e é outro detalhe do Lua, é que as funções são objetos first class, são valores first class, vocês podem passar funções como parâmetros e em variáveis e pronto. Enquanto este f estiver ali a segurar aqui esta função, este n existe. Portanto, este n está à volta daquela declaração ali e isso chama-se uma closure. E isso é uma forma de encapsulamento e pode ser usada para muitas coisas, onde vocês talvez tradicionalmente usam classes e usam coisas assim. Isto é uma forma de esconderem atributos num scope que até depois não está acessível do código de fora. Portanto, aqui o que acontece é que cada vez que vocês fazem um call ao f, ele incrementa o n, que na realidade era da função acima, mas está lá disponível. E estas variáveis que são do scope acima chamam-se uns up values em Lua. Ok. Mais coisas acerca de funções. Como eu disse, as funções são valores first class. Portanto, a sintaxe típica de declarar funções, tanto funções globais como funções scope local, na realidade é equivalente a vocês criarem uma função anónima e afetar lá uma variável com aquele nome. É literalmente equivalente. O interpretador converte esta representação para aquela representação internamente. As funções podem retornar múltiplos valores, que no caso de Lua são mesmo múltiplos valores, não é como noutras linguagens onde na realidade vocês estão a retornar uma estrutura qualquer, um tuplo ou algo
que depois é desempacotado para variáveis quando vocês fazem assim, estas afetações múltiplas. Aqui não, aqui são mesmo múltiplos valores. Portanto, se vocês puserem... Esta função retorna dois valores, este A e este B. Se vocês tentarem capturar para 3 variáveis, esta C está a mais, fica nil. Isto não é um erro. Tá? Fica nil, fica vazia. Se vocês não puserem alguma delas, elas são deitadas fora. O A fica só com aquela primeira e o B é deitado fora. E o mesmo se aplica aos parâmetros das funções. Se vocês puserem parâmetros a menos, os parâmetros que faltam são nil. E se puserem parâmetros a mais, os parâmetros que estão a mais são ignorados. Já agora, estes retornos múltiplos são muito usados para o idioma padrão de tratamento ou de gestão de erros em Lua. Tipicamente, as funções em Lua sinalizam erros, quando retornam um valor falso aqui, portanto, falso ou nil, então o segundo valor vai ser a indicação do que é o erro. Este é o padrão comum. Isto não é um padrão que seja exclusivo do Lua, mas em Lua é muito usado assim. E vocês mais à frente vão ver, provavelmente, um bocadinho ou outro que usa esse padrão. Pegando nas funções, não existem parâmetros named parameters, como existem noutras linguagens, em que vocês podem ter... A função tem tipo 10 parâmetros e vocês passam os parâmetros por nome e os parâmetros têm valores default. Isso em Lua não existe. Como se faz isso em Lua, tipicamente é passando uma única tabela e a sintaxe ajuda-nos um bocadinho, porque se vocês passarem um literal de tabela, que esta tabela com um x igual a 1 e um y igual a 2, não precisam de usar os parênteses. Os parênteses são obrigatórios normalmente nas invocações das funções, mas neste caso em particular, e no caso em que é só uma string, também literal, não precisam de usar os parênteses. Isto depois também, juntamente com o facto de não terem que pôr vírgulas no código, podem dar ao utilizador coisas que parecem ter sintaxes diferentes daquilo que realmente tem. Portanto, é útil para várias razões, não só para passar parâmetros. E, portanto, as tabelas, sendo o único tipo de estruturado de dados na linguagem, dão para fazer tudo. Listas, sequências, o runtime standard tem para cá funções para fazer inserts e removes e concatenares, que é o equivalente ao join noutras linguagens. Portanto, a tabela é o pau para toda a obra. Como eu disse, as tabelas são em base dicionários, mas podem ser usados como arrays. E quando nós usamos arrays, tipicamente temos uma expectativa de performance em relação àquilo. Estamos à espera que aquilo esteja contíguo em memória, que os acessos aos índices sejam rápidos, etc, etc. E o Lua dá a volta a isso internamente na implementação, fazendo com que as tabelas internamente tenham uma chamada, uma array part e uma dictionary part. A dictionary part é genérico e a array part é um subset das chaves. Portanto, isto é uma coisa que vocês não devem fazer, que é misturar estas declarações. Isto depois, na prática, só daria confusão. Mas o que vocês têm aqui tem uma tabela que lá dentro tem uma chave B, a dizer, com um valor B, e um A com o valor A, e depois tem aqui mais um 1, 2 e um 3, que a chave é 1, 2 e 3. A omissa é chave 1, valor 1, chave 2, valor 2, chave 3, valor 3. Depois vocês podem fazer loops em cima disto usando o operador de comprimento da tabela. Este operador de comprimento só olha para estas chaves, para estes valores que lá estão dentro, que fazem parte, que são de ser tratados como array. Também podem fazer isso usando um iterador e-pairs, que retorna o índice e o valor, ordenadamente. Ou então iterar sobre todas as chaves que estão lá dentro e aí sai de uma forma desordenada, dependendo da implementação. Buracos. O que é que acontece com os buracos? Vocês podem ter aqui, isto é 1 igual a 1, 2 igual a 2, 3 igual a 3. Então, e se tiverem uma chave 1000 igual a 4, o que é que acontece? Na realidade, a maneira que nós interpretamos uma coisa dessas é, temos um array de 1000 posições, ou temos um array de 4 posições, mas com 990 e qualquer coisa buracos lá no meio. É um bocado difícil, depende da utilização. E, portanto, o Lua também não impõe nada nessa situação. E o que acontece é, até ao primeiro buraco é o comprimento. O que está para a frente já não conta para este operador nem para este. Portanto, isso é outra coisa que é tipo um pitfall comum de... Principalmente se vocês estiverem a fazer código numérico ou whatever, que tenha sparse matrices e coisas assim do género, vocês depois têm que tratar o comprimento do vosso lado, saber o que é que lá tem dentro e não esperarem que a linguagem adivinhe que os buracos que estão no meio são mesmo chaves que é suposto existirem e não chaves que na realidade não existem mesmo.
Ok. Como eu disse ainda agora, a tabela também vos permite estruturar o próprio código. E aqui há um exemplo de como fazer um módulo em Lua. Na realidade, o que está deste lado e o que está deste lado são equivalentes. Portanto, vou só olhar para aqui. Ou seja, para vocês fazerem um módulo em Lua, a forma mais básica é... Tem um fecheiro com o nome módulo.lua. Lá dentro declaram umas quantas funções que vocês querem exportar do módulo para fora. Declaram-nas como sendo locais, para não poluírem o namespace global. E depois, no fim, retornam do módulo uma tabela com uns quantos atributos lá dentro, que são as vossas funções. Tipo, aqui temos uma função que vai se chamar lá fora add, que vai conter esta função add. Pronto. Portanto, é um módulo só com uma função. Depois lá fora fazem um require do módulo, o Lua vai procurar este nome lá nas diretorias, no search path dele, e vai fazer match com este módulo.lua e esta tabela de retorno aqui vai cair aqui nesta variável. E depois vocês podem invocar isto com o operador ponto, que é uma sintaxe normal. Uma alternativa de fazer isto é tipo declararem a tabela à cabeça, declararem a função logo para dentro da tabela imediatamente. Mais uma vez, tal e qual como a sintaxe há bocado de declarar funções que na realidade é convertida para afetar uma variável, aqui é a mesma coisa. É tipo este t.add é igual a function tal qualquer coisa, é isto. E pronto, depois retornam a tabela. Já agora, o require é uma função normal. Por isso é que eu há bocadinho disse que quando tem uma string literal sozinha também podem omitir os parênteses. E em cima disto podem fazer classes também. As classes depois já levam aqui mais um extra engraçado, que são os metamethods, que eu já vou falar um bocadinho mais. Mas, ok, como é que funciona uma classe sem Lua? O princípio é o mesmo, o módulo vai ter uma tabela que é retornada no fim e essa tabela é que é um módulo e neste caso uma classe também. Portanto, isto para explicar eu tenho que andar para a frente e depois um pouquinho para trás. Portanto, tenho esta tabela que vai ser a classe. Vou ignorar esta parte aqui. Tenho o construtor da classe, que lá dentro o que faz é cria uma tabela vazia, e esta tabela vazia é uma instância. E depois, esta instância, a única coisa que vai ter é um único atributo, que é este n, que nós, depois nesta função, incrementamos. Pronto, ter um método de exemplo. Ora, como é que isto se consegue comportar com uma classe com várias instâncias? Bom, estes dois métodos da classe estão a ser colocados dentro desta tabela, da própria classe. Portanto, a instância não os tem. Portanto, quando vocês usarem a instância ponto, o método, ele tem que conseguir encontrar aqueles métodos. E a forma como ele encontrar aqueles métodos é, vocês declaram a própria classe como sendo a meta-table, já lá vou, desta tabela. Portanto, o que o Lua faz é, vocês fazem tabela, ponto, qualquer coisa, e ele tenta ver se esse atributo existe na tabela. Se não existe, então, e se a tabela tem uma meta-table, vai à meta-table procurar este meta-met __ index. Se este método __ index existir, e pode ser uma ou duas coisas, pode ser mesmo um método, uma função que aceita uns quantos parâmetros, mas isto é muito comum ser usado para este tipo de coisas, pode ser mesmo uma tabela, então o que isso significa é, tenta procurar aqui, não existe, então vai procurar aqui a classe, e existe, pronto, usa esse. Portanto, a utilização disto é, vocês fazem o require, tal como o módulo, iniciam uma nova instância e depois fazem um objeto, incremento e passam um objeto com o primeiro parâmetro e depois os outros parâmetros. Que é uma sintaxe estúpida e chata e por isso é que tem um shortcut que é usar o dois pontos. O operador dois pontos, que não vou mostrar aqui, mas pode ser usado noutros contextos também, na realidade passa sempre o sujeito da coisa como primeiro parâmetro. E isto é a forma mais simples de usar classes, é aquela forma em que dá para perceber que, na realidade, a linguagem é muito simples e que as construções são sempre feitas à custa da própria linguagem por ali acima, mas depois há packages, tipo MetaLua e não sei o que dão sintaxes mais limpas a isto, mas na mesma usando só as características da própria linguagem. Ok. Mas não existe só o metamétodo do index. Isto é uma funcionalidade genérica que permite não só invocar um método quando
se tenta ir buscar um índice, uma chave a uma tabela, como quando se tenta criar uma chave numa tabela, como se quando tenta chamar a tabela como se fosse uma função, ou usá-la em contexto de string, ou tentar ir buscar o comprimento dela. Isto é novo no Lua 5.2 e é útil, porque o operador por default para nos buracos. Se vocês querem dar uma semântica diferente àquilo, implementam o __len. Depois tem todos os outros operadores, a soma, a subtração, a multiplicação, a exponenciação, tudo, o operator overloading. E os operadores lógicos, que só podem ser implementados estes três, porque o Lua internamente calcula todos os outros com base nestes. Tipo, igual, o menor e o menor é igual são a base e todos os outros são calculados com base na negação destes. Podem ter tabelas que têm o mesmo metatable e essa metatable tem uma metatable e essa metatable tem uma metatable e por aí adiante. E isto dá para fazer N coisas, inclusivamente herança de classes. E os metamétodos podem envolver C, ou seja, vocês podem ter metamétodos que estão implementados em C, podem ter código C que invoca metamétodos que estão implementados em Lua e por ali adiante. Portanto, a interação entre o C e o Lua é muito fluida em ambas as direções. Já agora, para quem acha muito estranho andarmos a construir as nossas próprias classes e as nossas próprias tudo, né, que, tipicamente quem está habituado a linguagens com muito mais sintaxe acha sempre isto um bocado estranho. Na realidade, isto acaba por não ser tão usado quanto isso. Não é usado em situações muito complexas, até porque tem muitas outras formas de fazer encapsulamento e uma das quais é usar closures. Aquilo que vocês usam uma classe para encapsular lá dados dentro, depois têm métodos que operam sobre eles, vocês podem encapsular esses dados dentro de uma closure e retornam uma função e essa função opera sobre esses valores e na realidade há encapsulamento na mesma. É uma aproximação mais funcional do que object-oriented. O que está aqui de lado é um exemplo de fazer override da subtração entre duas tabelas. Eu não vou detalhar isto, mas pronto. Vocês podem fazer isto, tipo tabela menos outra tabela, e ele invocaria esta função, passando das duas tabelas, depois fazia coisas. Já agora, para além do idioma normal de retornar, de sinalizar erros com dois returns, em que o primeiro é nil, o segundo é o erro, outra forma é lançar exceções com este operador, com esta função error, basicamente lança uma exceção por ali acima. Mais coisas fixas que o Lua tem. Isto, por acaso, acho que estou a andar bastante mais depressa do que estava à espera. Coroutinas é uma coisa gira. E ao início até é difícil de perceber exatamente em que contexto é que se poderia usar, é que podem realmente ser bem usadas. Para explicar o que é uma coroutine, vocês têm coroutinas em muitas outras linguagens e muitas vezes não são completas. Por exemplo, em Python vocês têm generators, que é equivalente, mas a diferença de uma coroutine e um generator é que o generator... Pronto, uma coroutine em geral é uma função que pode ser interrompida num ponto que vocês dizem. Ou seja, naquele ponto a função pode ser interrompida e retornar o controlo para outra parte do código e eventualmente voltar outra vez ali e continuar do sítio onde estava. Pronto, isso é uma coroutine, sim, é abstrato. Noutras linguagens, como o Python, as coroutinas estão limitadas a só a própria função é que pode fazer o yield, parar a sua própria execução. Em Lua, e noutras, que têm coroutinas verdadeiras, qualquer função dentro da call stack por ali abaixo, a função A chama a B, chama a C, chama a D, chama a E, por ali abaixo, aquela função lá no fundo pode fazer um yield. E a execução para lá, e quando for feito o resumo, ela vai continuar lá naquele ponto. Portanto, toda a call stack pode estar envolvida nesta paragem das funções. Isto é muito frequentemente usado. Bem, vocês pensarem Imaginem, vocês estão a fazer um jogo, isto não sendo eu o programador de jogos, se houver alguém que acha que estou a dizer as neiras em relação ao conceito de fazer as coisas, pronto, depois podem me bater lá fora. Mas, imaginem, vocês estão a fazer um jogo e tem uma cena, que tem lá uma série de animações, todas a correr ao mesmo tempo, e essas animações quando terminam, começa outra coisa, por exemplo, tem o bonequinho que vai animado de um lado ao outro, e quando chega a outro sítio tem que começar outra animação, porque ele chegou lá e aconteceu uma coisa qualquer, tipo, vai em direção a uma porta, tem que abrir a porta, uma coisa qualquer assim de género. Se vocês fizerem isto tudo à unha, é chato. Vocês vão ter que estar a pensar que todas as coisas estão a correr ao mesmo tempo. Portanto, a solução a seguir para isso é, ok, vou
Cada animação é uma thread. Ok? Problema quando vocês têm milhares. E quando começam a ter threads por todos os lados. As threads não... São fixes, eu até gosto, ao contrário da opinião agora popular, tem que ser tudo assíncrono, eu até gosto, em geral, de threads, mas é com limites. Quando começa a haver muito e muita coisa, aquilo tem impactos de performance e também tem dificuldades depois em concorrência, etc. As coroutinas permitem-vos ter concorrência, coisas a acontecer ao mesmo tempo, mas não paralelismo. Vocês sabem que elas todas acontecem sequencialmente, do ponto de vista do código que está a executar. Ele conceptualmente está a executar sequencialmente, está a ser intercalado umas com as outras. Portanto, nessas animações vocês têm uma coroutina para uma animação, coroutina para outra animação, e têm, por exemplo, um loop, tipo a vossa aplicação em C, ou não, mas no loop tem uma função, em Lua, que percorre uma tabela, onde está uma data de coroutinas, e para cada uma delas faz o resumo dela. E vai fazendo isso over and over até não haver coroutinas para executar. Isso significa que todas essas animações iriam estar a acontecer em paralelo. Em cima disso, vocês podem ter essas coroutinas, quando são executadas, podem criar outras coroutinas que vão para essa lista, para serem executadas mais para a frente. E isto é o princípio de um event loop. Isto é o que um event loop de um Node.js, de uma coisa qualquer, faz, depois com a devida diferença de complexidade, né, de ordens de magnitude, acima, mas no fundo é isto. Tem coisas para correr no loop, e essas coisas que correm no loop podem colocar outras coisas no loop para correr. E elas correm até ao ponto de interrupção, nessa altura retorna para o main loop e o main loop corre a coisa seguinte. Neste exemplo aqui, tem esta coroutina que vai fazer é simplesmente ir imprimindo números sequencialmente até um determinado limite que nós lhe passamos como parâmetro. Ou seja, ela imprime o número e retorna ao controle. Depois, quando ela voltar a ser chamada, volta a imprimir outro número e volta a retornar o controle. E sempre incrementando, anda aqui à volta. Ou seja, do ponto de vista dela, a execução é sequencial. Vocês fazem isto criando uma coroutina, usando a library standard do Lua, tem estas funções aqui dentro do módulo de coroutines. Criam uma coroutina a partir desta função, fica aqui agarrada a este CO, depois fazem um resumo. O primeiro resume, o parâmetro que vocês passarem, os parâmetros, 1 ou mais, ou 0, ou whatever, os parâmetros que vocês lhes passarem, são passados como parâmetros da função. Portanto, quando vocês a criam, ela não está a correr, está no vazio. Quando vocês lhe fazem resume, ela realmente é invocada e passa ali aquele parâmetro e ela vai correr até este yield. E quando chega a este yield, retorna para aqui. Então, aqui neste loop, deste while, enquanto este status não for nil, vão fazendo resume da coroutine e ela vai imprimindo os números todos. Isto podiam ter aqui mais do que uma a fazer esta coisa toda em paralelo. Portanto, aqui está o exemplo dos erros. Tipo, este status, quando for nil, a mensagem diz cannot resume a dead coroutine, é o erro que isto manda. Estes yields e estes resumes também podem interagir entre si. Aqui não interagem, o estado está todo contido aqui dentro, mas não tem que ser assim. Tipo, se vocês passarem um parâmetro ao yield, um ou mais parâmetros, eles vão ser retornados aqui pelo resume em lugar desta mensagem ou seja, quando o status é true, na realidade não há mensagem. Portanto, se houver coisas passadas aqui com um parâmetro ao yield, vão ser retornadas aqui como returns aqui. Se vocês passarem alguma coisa ao resume, como fizeram nesta fase, ou seja, a seguir à primeira vez, elas vão aparecer aqui como retornos do yield. Portanto, vocês podem indo fazendo resume, dando-lhe coisas, alterando o que ela vai fazer a seguir, e podem receber resultados daquela execução em particular. Portanto, em vez do print, ela podia retornar o valor anterior, em vez de imprimir. E para nós usarmos isto aqui para coisas. Isto é um princípio do iterador. Sendo um princípio do iterador, coroutinas como iteradores, que é uma utilização, para além de fazer event loops, que é mais ou menos direta. E aqui tem, destes dois lados, tem duas coisas equivalentes. Eu vou explicar a parte mais difícil. Pronto. Há bocadinho já viram aqui um ciclo for, com um iterador, neste caso um range tipo a simular o do Python, vai de 0 até 9, retornando-os sempre 0, 1, 2, 3 até 9. O for pega no iterador, invoca de modo a receber uma função. Portanto, isto na realidade chama-se uma factory. É uma factory de iteradores. E o que ela retorna é uma função e essa função é que é mesmo o iterador. Pois o for vai chamar essa função a
volta para receber, pronto, o estado do loop. Portanto, nós aqui temos uma coroutine que vai retornar todos os inteiros entre este start e este stop, vai fazendo yield deles, aqui o yield como parâmetro, portanto, aqui o resume vai retornar aquele n. E isto é o iterador, é uma função que simplesmente faz resume. A cada volta do loop ele vai fazer resume daquela rotina e receber o valor seguinte, sempre recebendo o valor seguinte, até ela terminar. Pois esta macacada aqui na criação, criando uma função anónima, é porque aqui dentro vocês não vão passar parâmetros, portanto não podem passar a primeira chamada, não podem passar estes parâmetros aqui da primeira chamada. Portanto, têm que o fazer antes e isso fazem, metendo isto dentro de uma função anónima que invoca logo a função com os parâmetros. Isto é tão comum, esta forma de fazer iteradores com coroutines, que basta usar este coroutine.wrap que faz exatamente o que está aqui. Retorna uma função que lá dentro faz o resume. Mas não é a única forma que vocês têm de fazer iterators, na realidade é a forma mais complicada que vocês têm de fazer iterators, é a Lua, mas é a forma mais genérica e a forma onde vocês... O problema de fazer iterators é onde é que vocês guardam o estado e como é que guardam o estado. Se o estado do loop for complexo, ou querem fazer coisas complexas naquele loop, na iteração, tratarem-no como uma coisa completamente sequencial é sempre muito mais fácil do que pensarem mas o for, ok, então chama-me assim e depois a seguir chama-me outra vez e eu tenho que alterar o estado em relação ao anterior. Ok. Mas então vou andar agora um bocadinho para trás para mostrar outras formas de fazer iterators, mais simples. Uma forma é usando closures, ou seja, aqui a factory retorna esta função, isto é o iterator, é a mesma coisa, vai retornando inteiros em sequência. Neste caso o estado é guardado como um up value dentro um up value do iterator e ele vai alterando a cada vez que é chamado. Cada vez que esta função é chamada, ele incrementa aquele n que está preso dentro da closure. Esta é a forma mais fácil de fazer iterators, mas não é a mais eficiente, porque implica que cada iterator que vocês tenham, e isto normalmente não é uma preocupação, porque vocês podem ter... Tem um jogo que tem milhares de coisas a acontecer no ecrã ao mesmo tempo e podem ter milhares de iterators e querem ter um footprint pequeno porque estão a correr aquilo num Arduino, sei lá. Por acaso não há Lua para o Arduino, mas há para aqueles outros modos, para o ESP e não sei o quê. Outra forma, que aqui é um bocado mais só para mostrar como é que na realidade o for funciona lá por dentro, não necessariamente a forma também mais comum de fazer as coisas. Porque, para mim é sempre um bocadinho confuso isto, de pensar o que é que são estes parâmetros e não sei o quê, isto é sempre um bocadinho confuso, mas acho que é interessante saber como é que aquilo lá dentro na realidade opera. O for, na realidade, no Lua, e quando começa a falar disto, começa a falar do generic for. O que o for, na realidade, faz com este iterator, para além de receber de lá uma função, de chamar isto à espera de receber uma função e depois chamar essa função cada volta do loop, na realidade o for está à espera de que isto lhe retorne 3 parâmetros. Mas como vocês viram atrás, ele só vai buscar um, os outros são descartados. Quando não existem. O que ele está à espera de receber é a função que é o iterator, efetivamente, um valor que chama-se o loop invariant, é algo que nunca muda ao longo de todo o loop. Neste caso, o que nunca muda é o valor em que o loop termina, neste exemplo. E o terceiro parâmetro é o primeiro valor para a variável do loop. Ou seja, o loop vai começar, este i vai começar por ser start, e depois, conforme o iterator for sendo chamado, o i vai sendo aquilo que o iterator retorna. Portanto, o que é que o iterator faz? O iterator recebe este stop, ou seja, o for invoca o iterator passando-lhe o stop e passando-lhe o valor anterior. Na primeira chamada passa-lhe o start, aqui como current, ele vai, retorna o current, aliás, assim, depois incrementa, e depois à próxima chamada ele já lhe passa isto, o retorno anterior, e vai andando assim. Portanto, na realidade, o estado fica guardado dentro do próprio ciclo for.
E isto tende a ser mais eficiente porque o ciclo for está implementado em C. E quanto mais qualquer dessas linguagens interpretadas, dinâmicas, etc., é sempre mais rápido, as coisas são sempre melhores ou mais rápidas quando vocês conseguem empurrar coisas para correrem dentro daquilo que está implementado em C e não daquilo que está feito na própria linguagem, neste caso Lua. Pronto. Isto, basicamente, em termos de explicação, é o fim. E aquilo que eu gostaria, espero eu, que consigam retirar desta apresentação, é, da próxima vez que vocês virem Lua embebida em alguma coisa, que virem lá olharem para o Redis e verem, o Redis embebe Lua cá dentro, ou qualquer outra coisa embebe Lua lá dentro. Ou se vocês forem um programador de jogos, quiserem fazer scripting do vosso jogo, ou não fazer o jogo em C, ou não fazer o jogo em Objective-C, ou em Swift, ou o que for, querem scriptá-lo em Lua, ter um engine e scriptá-lo em Lua, ok. Mas a próxima vez que vocês virem alguma coisa com Lua, tenham a perspectiva de que a linguagem é simples, mas é bastante interessante do ponto de vista de sintaxe, e quando se começa a usar, eu tenho a sensação, eu gosto bastante de Python, porque tem muita funcionalidade, e gosto bastante de Lua porque tem o mesmo espírito, mas é mesmo bare bones e dá para a gente conhecer a linguagem toda, não é muito difícil de fazer. E pronto, e é isso. E agora é perguntas, aqui ou lá fora. Obrigado. Pronto. Sim. Já agora, dá-me só um segundo. Há microfone? Não? Ok, então. Pergunta, repita a pergunta. Não, é para ti. É para ficar gravada a pergunta. Portanto, a tua pergunta era se eu tenho algum conhecimento de Lua ser utilizado em microcontroladores. Ok. Assim, o Lua é bastante... O runtime é bastante diminuto. Comparado com outras linguagens, é a ordem de magnitude mais pequena. Tipo, 200 capas comparado com o runtime de outra coisa qualquer é tipo uma gota no oceano. Aliás, 200 capas porque inclui o interpretador. Porque se vocês, em vez de darem código para ele correr, já lhe derem o bytecode feito, acha que ele reduz para 40 capas. É assim uma coisa muito pequenininha. Mas nos microcontroladores, às vezes as restrições são ainda mais apertadas. E tu tens Lua a correr naquele ESP8266, que é agora muito popular porque custa para aí 5 euros e aquilo tem Wi-Fi e tem uma série de coisas e há uma implementação de Lua para isso. E essa é basicamente a única que eu conheço. Depois no passado já houve outras coisas, como havia umas máquinas fotográficas da Canon, que tinham uns firmwares alternativos e vocês podiam scriptar os firmwares da máquina fotográfica com Lua lá dentro. Isso também era giro, tipo, fazer aquilo, tirar fotografias automáticas. Houve aqui pessoas que lançaram balões para a borda do espaço em que as máquinas fotográficas eram scriptadas com Lua. Pessoas por aí, que andam bem. Pronto, é isso. Mais alguém? Há mais perguntas? Posso colocar outra? Sim. Ainda temos algum tempo. E na prática, portanto, usas Lua profissionalmente em contexto? Fizeram jogos, desenvolvimento de jogos? Neste exato momento, eu não estou a usar Lua, neste momento. Mas no contexto em que eu, até há pouco tempo, usei Lua, foi numa vida anterior, num sítio onde trabalhei, e usava dentro do Nginx. Portanto, e amanhã há uma talk de Nginx, tipo, passa publicidade, feita, pronto, por mim também. Portanto, eu usava Lua lá dentro, porque vocês dentro do Nginx, com o módulo de Lua, podem não só simplificar a configuração daquilo, não ter que estar a pensar em que a configuração do Nginx começa a ficar complexa, aquilo é tipo, vir uma janela aberta, manda-se da janela abaixo. Portanto, o Lua ajuda a simplificar isso e ajuda a separar, no contexto do Nginx onde eu usava, ajuda a separar aquilo que de outra forma estaria nas aplicações, por exemplo, throttling de pedidos e outras coisas do género, a passar para dentro do próprio Nginx. Neste caso, usava uma CDN. Sim. Tu? Não, pode ser tu. Está bem. Boa tarde. Qual
complexidade aconselhado para incorporar dentro do Lua? Podemos começar a separar blocos da nossa aplicação e começar a scriptá-los, colocá-los dentro do Lua. Qual é o nível máximo de complexidade aconselhado a incluir nesses módulos? Isso é muito relativo. Quando eu disse que o Lua não era tipicamente usado como primeira linguagem para coisas muito complexas, para bases de código que têm estruturas muito complicadas, não quer dizer que sejam bases de código que tenham pouco código. Um jogo, assim, que scriptar um jogo, mas no fundo a lógica é: vocês fazem o core daquilo que são os tijolos daquilo que querem fazer em C, porque querem ter performance, fazem-nos em C, e depois o Lua é uma linguagem de cola que cola aquilo e que faz a lógica do jogo. Por exemplo, vocês leem aquele artigo do Grim Fandango que eu tinha ali a referência, e eu acho aquilo interessante, porque não sendo eu um programador de jogos, eu lendo aquilo do ponto de vista de algo que foi escrito em 1998, nem sequer foi agora, portanto, não está muito, não sofre muito do hype das novidades, é mais uma coisa já clássica. Dá para perceber um bocado que a ideia é: vocês têm um engine que exporta uma série de funções, a função de desenhar uma imagem, a função de fazer um evento qualquer, e depois tem outras pessoas que são quem vão realmente criar o jogo. As pessoas que vão definir aquilo que é o feel do jogo. Tipo, se o jogador, se o player vai de um ponto para o outro ou não, o que é que acontece quando ele chega lá, se tem esta animação ou outra, consegue separar aquilo que é o programador hardcore que faz a parte difícil do engine e a parte, eu sei que não estou mesmo a responder à tua pergunta, e ter outras pessoas, programadores mais especializados em fazer aquilo que é a lógica do jogo. Portanto, o nível de complexidade aí não é propriamente um nível de complexidade de código, é um bocado de performance. Vocês querem implementar coisas de performance do lado do C, e no Lua aquilo pode ter a complexidade que tiver, mas a separação é mais ao nível de o que é que estão a fazer. De um dos lados vocês estão a fazer mais a lógica de alto nível, de definir como é que a coisa funciona assim muito lá por alto, e do outro lado vocês estão a definir o que é que funciona lá por baixo. Portanto, a complexidade pode crescer nos dois lados. E, na realidade, apesar de parecer que vocês têm que fazer classes à unha e não sei o quê, isto é muito relativo, porque quando vocês depois ganham hábito a ter esse conceito, é como no JavaScript. É a mesma coisa. Também tem bases de código enormes e, na realidade, o JavaScript não é muito diferente disto. Começa a ter muito mais funcionalidades agora, mas muitas delas são sucar sintático. O conceito lá por trás é um bocado o mesmo. Até. Portanto, é isso. Vou chegar aqui à frente. Não é para ti. Mais alguém? Mais ninguém tem perguntas? Ok. Se ninguém tem. Obrigado.